Caríssimos irmãos, nós, os diáconos, bispos, caros servidores, queridas irmãs, comunidades presentes, irmãos e irmãs, em Cristo Jesus. Então, assim, nós abrimos oficialmente, por fim, a Porta Santa, tão falada nesses últimos meses. Atualmente, o Papa, lá no mês de maio, publicou a encíclica que anunciava o ano santo extraordinário do Senhor, ano da misericórdia. É um ano extraordinário. Normalmente, os ordinários são celebrados de 50 em 50 anos. Quando é celebrado 25 anos depois, é um ano extraordinário. E, com certeza, será para nós, de fato, para nossas vidas, um ano extraordinário. O Papa diz, mas por quê? O ano da misericórdia. Basta nós olharmos um pouco para a nossa realidade, no meio da nossa sociedade, como andam as coisas. E, para sermos sinceros, temos um mundo muito conturbado, cheio de violência, de ódio, ciúmes, traições, mortes, choros, lágrimas, roubos, propinas, enfim, não temos mais tranquilidade para viver no mundo moderno. No passado, normalmente nós nem fechávamos com chaves as nossas casas. Eu me lembro bem, sobretudo quando fiquei padre. Vieram vários colegas de Curitiba, vieram em casa. E quando saímos da casa, nós não fechávamos, não chaveávamos a casa. Não precisava. Eles ficaram assim, meu Deus, como pode? Sim, era assim, era desse jeito. Agora, no mesmo lugar, não é mais assim. Já existe muita insegurança. E se for para dizer para nós, quantos arrumamentos de casas aqui, próximos a nós, quantos que levam tudo das casas, pessoas que ficam sem nada, injustiças e mais injustiças, sobretudo em relação às pessoas mais humildes e mais simples. Dentro desse contexto, o Papa diz: é necessário algo novo, é necessário mexer com os corações das pessoas. Não podemos mais ficar assim. Foi assim que o Espírito Santo suscitou o São Papa. O Espírito Santo que guia a sua igreja. Ele sabe muito bem o que ela precisa. E como ele é o mestre de guia, ele vê as contingências. O Espírito Santo vai a fogo. Ele quer alimentar as pessoas, para que nós possamos caminhar juntos para a mesma meta. Estamos como que numa grande procissão, todos nos dirigindo em direção da casa do Pai. Aliás, a entrada na Porta Santa exatamente significou isso. Uma peregrinação para dentro da catedral. E cada procissão que nós fazemos, o ofertório, da entrada, no final, a comunhão, é sempre símbolo da nossa caminhada em direção do encontro definitivo com Deus. E para isso, precisamos nos ajudar mutuamente. Precisamos muito do perdão. A realidade, a gente observando as pessoas, os fatos que acontecem, quando nos falta o perdão. Muita gente é incapaz de perdoar o próximo. Que é também culpa de tantas famílias desfeitas por falta de perdão. Jesus disse: olha, quando vocês estiverem para ir no tribunal, vê se não para no caminho.
mais complicados, procure fazer a paz. Procure se perdoar. Não será necessário ir ao tribunal. E também, assim, quando há desavenças, o que Jesus nos ensina? Vai ao encontro do irmão, vai dialogar. Não fique aí já queimando etapas. Vai primeiro ao encontro dele, corrige-o. Vai ao encontro dele, cara a cara. Ah, mas isso não tem, não tem coragem. Pois é, tem coragem de falar mal, mas não tem coragem de olhar no olho do irmão e pedir perdão. Aceitar o perdão, aceitar a correção, com humildade. E se aquele que está no pecado, vamos dizer, foi corrigido, não aceita a correção, leve com você 2 ou mais pessoas, diz Jesus no Evangelho. Vamos dialogar mais. Vamos ver se chegamos ao acerto. E se não chega, com 2 ou mais pessoas também, aí sim vamos recorrer às autoridades da igreja. E vejam como nós somos fofoqueiros. Vamos reconhecer que anda muita fofoca solta por aí, destruindo e condenando os irmãos, ou publicando assim como se fosse dono de outros pecados do próximo. Quem pode considerar isso para si? E Jesus diz: se você não tem pecado, atire a primeira pedra. O que aconteceu? Um por um, foram largando as pedras e saindo em silêncio. Na verdade, Deus nos olha todos como pessoas iguais, amados filhos do mesmo Pai. Por isso, Ele quer que nós também, como é o lema deste ano da misericórdia, misericordiosos como Pai. Misericordiosos como Pai. O que significa? A gente se revestir de uma veste nova. Tirar da veste do egoísmo, da vaidade, do ciúme e tudo mais. Deixar de lado essas vestes e nos revestir da veste da misericórdia. Nós sermos dispostos a nos humilhar. Porque, na verdade, o que Jesus fez? Humilhou-se, carregando sua cruz. A cruz que o levou à morte, a cruz pesada, mas ele não reclamava. Quantas vezes ele podia ter reagido, ele mesmo disse, poderia mandar meus anjos me proteger, mas que se cumpra a vontade do céu antes de tudo. E Jesus, assim, permanecia em silêncio por muitas vezes. O silêncio tem falado muito mais alto. Às vezes seria levado melhor se nós também nos silenciássemos mais do que falássemos tanto e tanta besteira. Tem pessoas assim que são tão enraigados desse vício da fofoca, que chega no próximo, já está falando no terceiro. Né? Lembra assim no sítio, assim, quando os colonos se encontram, né? A primeira coisa que eles fazem é tirar o chapéu. Né? Tira o chapéu, aí o dia diz pro outro: puxa, nem sabe que vai chover hoje, né? Está precisando chover para a nossa lavoura, né? Mas não estou falando do próximo, mal, porque são pessoas simples, eles falam que são coisas reais da vida, do dia a dia. Então, quando o Santo da Misericórdia nos quer levar a nos aproximarmos mais do nosso irmão, e Jesus disse: tudo que fizeres
Jesus. Isso significa que nós devemos nos treinar a olhar o rosto do irmão, seja quem for, do irmão, da irmã, do loiro, do negro, do grande, do baixinho, do que tem uma deficiência, seja quem for. Sempre pensarmos, aí está o rosto de Jesus. Se o prejudico é a Jesus, não é? Ou seja, no fundo, não se prejudica de quem se fala ou de quem se quer o mal. Nós nos tornamos mais impuros. E todas as impurezas, as maldades desse Jesus não vêm de fora, mas vêm de dentro da gente. Então, olhar o rosto do próximo e construir com ele uma vida nova. Nós cristãos temos que ser os protagonistas para construirmos uma sociedade nova nos dias de hoje. Se não somos nós, quem vai fazer isso? Nós cristãos temos que ser mais testemunhas e não entrarmos nas ciladas que nos são feitas na vida facilmente. O ano da misericórdia deve ser construído por cada um de nós. E nós, durante esse ano, na Diocese, à luz do documento do Papa, o rosto da misericórdia, então nos pede a abertura e a conclusão do Jubileu Extraordinário da Misericórdia. Eu já falei, o lema da misericórdia é misericordiosos como o Pai. Nós vamos realizar a abertura da Porta Santa, como eu disse, a simbologia das peregrinações a serem feitas. O Papa, falando das peregrinações, ele pede que seja algo que também nos custe. Fazermos uma caminhada, irmos a uma igreja. E ali, nós temos na Diocese marcadas 9 igrejas, que são os locais para nós fazermos as peregrinações. Também nesses locais se pode receber a indulgência plenária. Agora nós temos a Catedral, sempre no dia 3 de cada mês vai ter aqui a peregrinação, onde o povo será acolhido, onde se farão as orações, onde haverá padres confessando, onde as pessoas podem colocar e para receber as indulgências plenárias se deve rezar. Então, creio, oração do Papa, confissão, comunhão e ou realizar obras de misericórdia corporais ou espirituais. Então nós temos a Catedral, dia 3, Sagrado Coração, primeira sexta-feira do mês, sempre. Santuário do Senhor Bom Jesus de Araquari, dia 6 de cada mês. Santuário Nossa Senhora da Graça de São Francisco, dia 8 de cada mês. Santuário Nossa Senhora Aparecida em Mafra, 12 de cada mês. Paróquia Puríssimo Coração de Maria, em São Pedro do Sul, primeiro sábado de cada mês. Paróquia Nossa Senhora do Rosário, em Nereu, dia 17 de cada mês. Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Joinville, dia 27 de cada mês. E na comunidade Arca da Aliança, durante o Carnaval, a celebração do Queremos Deus. As indulgências que todos nós podemos adquirir, e aliás, foram esquecidos ao longo da história. Qual foi o motivo? Isso existe desde o começo da igreja. E aí chegou o momento. As indulgências eram comercializadas com escândalo. Aí entra a história do Lutero, entra o protestantismo, a grande decisão da igreja católica. E de lá para cá não se falava mais das indulgências. Por uma questão vergonhosa, por uma questão assim, tantas guerras, brigas, decisões, separações, aquela teologia ficou ali parada durante muitos anos. Em 1900
1975, novamente, Papa Paulo VI deu indulgências plenárias ao povo. Eu sei que na época ninguém sabia o que era isso. E nós, padres, eu tenho certeza que nenhum dos padres aqui estudou no seminário sobre esse assunto, a teologia das indulgências plenárias. Eu, pelo menos, não estudei, não sei se vocês. Isso porque quando o nosso bispo da época explicou para nós o que eram as indulgências, o filho perguntou: então, entenderam? Todos os padres falaram: não entendemos. Não entendi mesmo, era complicado. Eu lembro que eu comecei a me colocar nos estudos e tentar entender a teologia das indulgências. E sorte que eu caí na Papa Paulo VI e tinha discutido um documento sobre esse assunto. Então, o que são essas indulgências? É a igreja que veio ao encontro dos pobres e pecadores que somos nós. Nós fazemos nossas confissões, nós colocamos nossos pecados e recebemos o perdão da absolvição. Normalmente a gente sai muito leve da confissão, feliz. Porém, existem pecados que deixam dívidas, penas, penalidades. Suponhamos alguém que destruiu a vida de uma pessoa, deixou-a arrasada, deprimida. Ou então, alguém que roubou todos os bens da família, vai se confessar. O que o padre deve dar de penitência? O padre deve dar de penitência. Você que estragou aquela pessoa, você não podia levar ela no spa, no hospital, e no fim, você, quando ela se cura, você vai pagar pelo ser. Você deve fazer isso. É teu dever. O padre vai dizer isso. Ou então, roubei, seja o que for. O padre vai ter que dizer, vai devolver. Muitas vão dizer: olha, eu não consigo mais devolver. Eu não consigo fazer isso. Bom, fica a penalidade, a dívida que pagaremos no purgatório. Mas, através das indulgências plenárias, a igreja vem e concede as indulgências plenárias. Ou seja, nós devemos cumprir isso, passar pela porta santa de uma dessas igrejas que eu nomeei há pouco, rezar pelo Papa, rezar o creio, confessar-se e comungar. Ou então, se quiser substituir essas duas orações por obras de misericórdia, ou corporais ou espirituais. Então se recebe, digamos assim, toda a purificação de todos os nossos pecados. Além disso, o Papa também vai enviar, no início da Quaresma, os chamados padres missionários da misericórdia. Na diocese fizemos uma lista de padres que vão receber essa permissão do Papa para, sobretudo as confissões, vai ser um ano de muita confissão. O Papa quer colocar em relevo de novo esse sacramento da penitência por reconciliação. Esses missionários da penitência, poderão até perdoar pecados que são reservados ao Santo Padre Papa. Por exemplo, o cisma, alguém que deixa a Igreja Católica quer voltar, a idolatria, pecados assim, graves cometidos ao longo da vida. Esses pecados podem ser perdoados no lugar do Papa por estes padres que vão receber essa bendição especial. Também há também as indulgências para os doentes e pessoas idosas. Então, pessoas idosas, pessoas que não podem se deslocar, elas não precisam fazer essas peregrinações mais complicadas, poderão receber as indulgências. Como
os encarcerados, os presos, as nossas prisões. A indulgência para os irmãos já falecidos. Nós podemos fazer por nós também podemos fazer por entes queridos da família que achamos que será que ele já está lá no céu com Deus. Então podemos também receber essa indulgência em nome desses nossos irmãos falecidos. As obras de misericórdia, acho que você sabe, né? Se encontra em São Mateus, onde se fala: dá de comer a quem tem fome, dá de beber a quem tem sede, vesti-los nus, enterrar os mortos, visitar os doentes, aí para frente. São as obras de misericórdia. E aliás, o que o Papa quer que nós sejamos muito concretos na vivência desse nosso ano da misericórdia. Concretos. Não é só uma roupa, não é uma coisa assim, logo passa o ano, mas o Papa quer que façamos obras concretas, obras boas para os nossos irmãos. Assim, como Jesus fazia, por onde ele andava, sempre que a gente ia atrás dele. Ele atendia todo mundo, curava todo mundo, ouvia as pessoas, não era complicado, acolhia todo mundo. É desse jeito que nós temos possuir cristãos mais pé no chão, com essas obras de misericórdia sobre grandes igrejas. É sobre elas que nós seremos examinados depois da nossa volta. Nós não sabemos, por exemplo, quando vamos fazer uma prova, um exame vestibular, que vai cair. Todo mundo fica meio nervoso, né? Com chá, a criar coragem, né? O exame. Por quê? Porque a gente não sabe que o professor, a professora vão perguntar. Então, sempre a gente, olha, eu estudei tantos anos, mas eu não me acostumei a fazer prova. Isso nós dizíamos, por exemplo, lá em Roma, sobretudo, a gente era padre, mas a gente não se acostumava a fazer prova, porque toda prova era complicada. Sempre, no fundo, a gente teve medo, porque não sabe. Enquanto que, veja, Deus Pai é tão misericordioso, tão bondoso para conosco, que nós já sabemos as perguntas que Ele vai nos fazer. É sobre as obras de misericórdia, corporais e espirituais. Por isso eu digo para você, vale a pena que não lembre dessas obras de misericórdia. Procure estudar um pouco, pega a Bíblia. Procure lá na Bíblia, leia e releia. Isso faz muito bem para a gente conhecer e saber e fazer um exame de consciência. Será que eu sou uma pessoa que ajuda os outros a andar no caminho? Eu visito os doentes, visito os presos, eu faço essas obras, eu acolho os pobres. E assim vai. Além do mais, o Papa pede também que se faça 24 horas para o Senhor. Programa a ser feito ao longo deste ano. Ou seja, 24 horas de exposição santíssima, onde as pessoas vêm para fazer a sua adoração. Estar com o Senhor. O Papa enfatiza muito esse silêncio. Vocês lembram que não muito tempo atrás, nossas missas eram tão barulhentas que ninguém conseguia fazer uma parada. O silêncio das celebrações é muito importante. Muito importante. Assim como nós, os animais, depois que fazemos nossas refeições, nós precisamos de um tempo para fazer digestão. Os animais, por exemplo, para ruminar, digerir os alimentos. E a gente não digeria mais, era só barulho nas missas. Tanto que os papas, os outros têm enfatizado muito esse aspecto. O silêncio, a adoração, estar diante da Eucaristia, estar diante do Senhor. O Jesus diz: vocês querem sobrecarregar tantos jeitos, vinde a mim, e eu vos aliviarei. Eu tomarei sobre mim o peso
Maria, a nova Eva. Em contraposição à antiga Eva do pecado, Maria, a nova Eva cheia de virtudes. As ladainhas de Nossa Senhora, que são bastante longas, cada uma delas fala de uma das virtudes de Nossa Senhora. E virtude não é algo que cai do céu de graça. A virtude é uma conquista. Se consegue com a luta. Portanto, Maria, para se tornar santa, ela enfrentou uma vida bem difícil. Não nasceu santa, como muita gente pensa, que santos nascem santos. Esse nasceu e já é padre, vai ser padre. E assim por diante, parece que o santo se constrói. Por isso, graças a Deus, todos nós somos candidatos à santidade. Todos nós podemos ser santos. Independente do que somos, como disse o Papa recentemente, como eu me defino como um pobre pecador. Isso nós devemos escrever no nosso coração. Devemos cuidar da humildade, sabemos construir este ano extraordinário, ano santo, da misericórdia. Que Deus, Pai, nos abençoe a todos nós. Deus possa penetrar em nossas famílias. Maria, Mãe da Misericórdia, que esteja muito presente na vida de cada um de nós. Ela é Mãe, nos consola, sempre está intercedendo junto ao Pai, para que nós possamos ser muito misericordiosos com o seu Filho, com o Espírito Santo, com Deus Pai misericordioso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.